Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou bem. Bem-vindos ao Único Atalho, eu sou Léo Jung e eu estou aqui para te ajudar a iniciar a sua jornada profissional sem medo de errar, sem perder tempo e sem perder dinheiro. Só isso que eu vou fazer por você hoje, tá? Então vamos lá, eu sou formado em Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Administração Financeira, além de várias outras certificações. Muito mais que isso, eu sou pai, eu sou casado e hoje trabalho com gestão de negócios. Normalmente, quem estaria aqui seria um ex-drogado, um rico que ficou pobre, um pobre que ficou rico, um cara sem perna, sem braço, um cara que sobreviveu de um acidente, mas eu não, eu sou uma pessoa normal e absolutamente normal, em condições normais. E eu tenho todos os membros do meu corpo, tenho saúde, não sou rico, não sou pobre, sou filho, pai, irmão, marido, tenho problemas, já acertei, já errei, como qualquer ser humano. Então eu não vou aqui contar a minha história, dizendo que eu comecei de baixo, que eu passei fome, que eu não tive o que comer, que eu não tinha onde morar, né? Então eu poderia fazer isso para chamar mais tua atenção, para atrair mais pessoas, mas não é o objetivo aqui, eu também estaria mentindo, certo? Da mesma forma, eu também não sou nenhum filhinho de papai, não vim de uma família muito rica, né? Mas graças a Deus nunca me faltou nada, meus pais sempre me deram tudo o que eu precisava, mas nunca me deram tudo o que eu queria. E o importante é que nunca me faltou nada, certo? E eu acho que justamente por isso, por eu ser um cara normal, uma pessoa normal, é que eu posso te ajudar, né? Eu posso fazer a diferença na sua vida, porque nós vamos conversar de igual para igual. E eu já passei pelo que você está passando e eu já estive no seu lugar, né? Então, eu me conecto com os jovens porque eu sou jovem, né? E a maioria dos meus amigos também é jovem. E as pessoas mais velhas também já me entendem porque eu sou pai, sou careca. Então, eu faço um meio campo bem legal aí entre todas as partes e todas as pessoas e todas as idades e gerações, certo? Então, qual que é o objetivo dessa aula? O objetivo de eu estar aqui é de te ajudar nessa fase de o que fazer ao terminar a escola, ou o que ser e fazer da vida, com o que trabalhar, com o que estudar, onde trabalhar, certo? Como se transformar em um adulto de verdade. E eu estou aqui para te ajudar em tudo isso e para te ajudar a fazer isso sem perder tempo, sem perder dinheiro e sem medo de errar. E quando eu falo de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, é porque, na minha visão, são duas coisas que andam juntas. Então, para você ser um bom profissional, você precisa ser uma boa pessoa, tá certo? Então, o objetivo aqui não é ir contra nada e nem ninguém, é só abrir os seus olhos, é fazer você começar essa fase da sua vida da melhor forma possível. E para isso eu vou contar um pouco da minha história, como eu passei por essa fase, e vou relatar isso de modo que vocês possam absorver essas experiências e também vou conectar isso tudo com técnicas e métodos já aprovados, validados, certo? Com dados, informações reais e também muito relevantes, tá certo? Então, para contar a minha história, eu dividi a minha vida
em 10 marcos. O primeiro deles, quando eu tinha 2 anos, e foi quando eu comecei a gostar de música, mais especificamente de instrumentos. O que me chamava a atenção era a bateria. Então eu pegava lá as panelas da minha mãe e começava a bater, fazendo de conta que era uma bateria. Esse foi então o primeiro marco. O segundo marco foi com 6 anos, que de tanto meu pai insistir, eu passei a jogar futebol, que eu odiava, não queria nem ver, mas meu pai insistiu um pouco e eu comecei a jogar futebol. O terceiro marco, então, é um resumo dos dois, né, que são os 12 primeiros anos da minha vida, que foi que dos 2 aos 12 anos, então foram 10 anos, onde eu só queria saber de música e nada mais. E o futebol eu praticava em paralelo, mas a minha prioridade era a música mesmo, era o que eu gostava, o que eu queria. E dos meus 13 aos 17 anos, eu só queria saber de futebol, e aí a música não era mais nem em paralelo, era largada mesmo, já tinha largado a música. O quarto marco, então, ele é onde eu conheci a Amanda, minha esposa até hoje, minha primeira e única namorada, onde ela tinha 14 anos e eu tinha meus 16 anos. Esse então era o quarto marco. O quinto marco, também com 16 anos, foi quando eu saí de casa e mudei de cidade para jogar futebol. Então foi a primeira vez que eu saí de casa. E o sexto marco é quando eu tinha 17 anos, que foi quando eu terminei a escola, larguei o futebol e decidi fazer faculdade. Mais especificamente, decidi fazer então engenharia civil. Então, esses foram os primeiros 6 marcos da minha vida. E eu dividia a minha vida até meus 23, 25 anos, mais ou menos, em 10 marcos. E dentro desses 10 marcos, eu dividi a minha vida em 2 grupos, certo? Então, o primeiro grupo são esses 6 marcos que eu acabei de mostrar. E dentro desses 6 marcos, que era até quando eu tinha meus 17 anos, né? Que é a fase mais adolescente, onde nós temos esse grande desafio de decidir o que ser e fazer da própria vida, né? Analisando esses 6 primeiros marcos aí até meus 17 anos, podemos encontrar 2 pontos em comum que eu tenho certeza que você também tem. E resumindo todos esses acontecimentos na minha vida, eles são basicamente o quê? São sonhos, certo? Os meus sonhos eram ser músico, ser jogador de futebol, depois a própria questão de iniciar um relacionamento também, não deixa de ser um sonho, certo? E o outro ponto em comum, que vocês vão se identificar, é justamente essa fase de ter que decidir o que fazer da vida ao sair da escola, certo? Então, nos nossos primeiros 17, 18 anos, nos primeiros acontecimentos, nos primeiros marcos da nossa vida, são esses os pontos em comum. Você tem sonhos e você tem que decidir o que ser e o que fazer da própria vida, certo? Então, eu vou começar a partir daí. Primeiramente, eu gostaria que você respondesse, em voz alta, inclusive, se você se considera criança, adolescente ou adulto, certo? Então, eu tenho certeza que se você se considera adolescente ainda, você já cometeu um grande equívoco. Já temos um problema aí, certo? Isso se dá
porque até pouco tempo essa divisão nem existia de criança, adolescente e adulto. Existiam apenas duas classificações, apenas uma divisão. E era criança ou adulto. Não existia essa fase de adolescência, certo? E eu, sinceramente, eu acho que deveríamos voltar para esse formato, né? Então, não porque a adolescência é ruim, muito pelo contrário, a adolescência ela é uma fase muito boa. O problema é que a adolescência ela já não dura só mais dos 13 aos 17 anos. A adolescência ela é um período que vai hoje dos 10 até os 25, 30, 40, alguns casos 50 anos, alguns casos ela nunca mais acaba. Então, o que dá para perceber é que ela começa muito antes e termina muito mais tarde. E ela é uma fase de indecisão, de incerteza, de imaturidade, onde nós cometemos os maiores erros. Então, seria melhor se nós fôssemos adultos, não é mesmo? Então, a partir desse momento, se você tem 13 anos ou mais, você já é um adulto, certo? Então, esse é o primeiro ponto de evolução aqui dessa aula. Você precisa estar ciente disso. Então, parece um absurdo, não é? Eu falar isso. Eu falar que a adolescência começa muito cedo e que termina muito mais tarde. Mas é só olhar ao nosso redor. É só você ver as crianças com 7, 8, 9, 10 anos que já tem um celular na mão, não é? Então, com o celular na mão, essas crianças, elas têm acesso ao quê? A coisas que elas não deveriam ter acesso, né? Porque é literalmente todo tipo de conteúdo que tem ali. Por exemplo, pornografia, todo o conteúdo de sexualidade em si, conteúdos muitas vezes políticos direcionados, linguagens inapropriadas, ou qualquer conteúdo adulto que seja, certo? Então, por isso, e por vários outros fatores também, de coisas que deveriam ser aprendidas em casa, que são, na verdade, aprendidas na rua, a adolescência ela começa muito antes. E quanto à adolescência ela terminar mais tarde, isso acontece porque, como eu falei, ela é uma fase maravilhosa, certo? E nessa fase nós nos envolvemos com outras pessoas, fizemos amizades, as responsabilidades não são tantas assim. Fizemos muita festa também, então é uma fase muito legal. Só que essa fase ela precisa ter fim. Nós não podemos ser eternos adolescentes, não concorda? Então, eu falo isso com muita propriedade porque eu já fui esse cara, eu já fui essa pessoa, né? Eu já passei por essa fase da adolescência. Então, tudo isso que eu citei sobre pessoas, sobre festas e tudo mais, eu também fiz, também já passei por isso. Então, muita coisa que aconteceu na minha adolescência e no início da minha vida adulta também estava relacionado a tudo isso, certo? Porém, hoje eu posso afirmar que sim, que eu sou um adulto. Simples assim. Então, eu passei já por esse período, certo? Então, se tratando de vida adulta, é aí que entra o segundo grupo dos marcos, certo?
E o segundo grupo dos marcos é o seguinte. Sexto marco, quando eu tinha 17 anos, eu terminei a escola, larguei o futebol para fazer faculdade e decidi fazer engenharia civil, certo? Sétimo marco, quando eu tinha 18 anos, consegui meu primeiro emprego com carteira assinada, né? Inclusive como estagiário e logo em seguida como vendedor. Com 20 anos, o oitavo marco, que é quando eu virei pai pela primeira vez e saí de casa de novo, né? O nono marco, então, foi com 22 anos, que foi quando eu terminei a faculdade e mudei de cidade de novo. E o décimo e último marco, com 23 anos, que foi quando eu me tornei de fato engenheiro, gestor de empresas e negócios e mudei de cidade de novo, certo? Então, esses são os outros marcos que pertencem ao segundo grupo, que eu classifiquei aqui como os marcos da vida adulta, certo? Então, qual desses marcos você acha que foi a virada de chave para eu me tornar um adulto, de fato? Então, a resposta ela parece muito óbvia, não é? Porque será que foi quando eu saí da escola, né? Quando eu comecei a faculdade, aliás? Ou será que foi quando eu comecei a trabalhar? Ou será que foi quando eu virei pai? Ou será que foi quando eu terminei a faculdade? Ou quando eu mudei de cidade de novo e virei engenheiro e gestor de empresas? Parece ser a resposta de quando eu virei pai, né? Que me fez eu tornar adulto. Mas a questão é que não foi nenhum desses acontecimentos que me transformou em um adulto de verdade. A resposta é que nenhuma dessas opções sozinha é capaz de tornar alguém adulto. E ao mesmo tempo, são todas essas opções que me tornaram adulto. Então, parece um pouco confuso, certo? Mas eu já vou esclarecer isso para você. Então, isso é como pedir o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, o que me tornou um adulto? Ao mesmo tempo que não foi nenhum desses acontecimentos em específico, sozinho, foram todos eles. Então, explica isso. Então, antes de explicar, só quero pedir se você percebeu alguma coisa, alguma coincidência entre os dois grupos dos marcos aí. A coincidência entre eles é que o marco 6 está presente nos dois grupos. E qual que é o marco 6? É o marco dos 17 anos, que eu terminei a escola e comecei a fazer a faculdade, certo? Então, esse é o marco do divisor de águas, não é? Que separa os sonhos da maturidade, da vida adulta, certo? E é essa fase que você está agora. Não necessariamente com 17 anos, eu sei que tem muitas pessoas que estão nessa fase, que ainda não sabem o que ser e o que fazer da própria vida, pessoal e profissional, com 20, 25, 30, 40, 50 anos, certo? Então, diferente da sua idade, é essa fase que você está agora, certo? Então, você, nessa fase, nessa etapa, nesse marco,
você não está preparado para decidir o que ser e o que fazer da própria vida. Isso eu posso afirmar com muita propriedade, certo? Então, por que você não está preparado? Porque você ainda não está maduro o suficiente. Simples assim. E é aí que entra a questão que me transformou em um adulto. O que me transformou em um adulto? O que me transformou em uma pessoa mais madura? Foi o conjunto de todos aqueles acontecimentos. E o conjunto de todos aqueles acontecimentos foi o quê? Foi o necessário para eu construir a minha mentalidade. Então, é a minha mentalidade que me tornou um adulto, uma pessoa madura. Certo? Porque, como nós podemos ver, antes do Marco 6, tudo era um sonho, não é? Nós não tínhamos responsabilidade alguma. Certo? Então, como você vai ser uma pessoa madura, uma pessoa adulta, se você não tem responsabilidade alguma? Certo? A questão é que levou tempo para eu entender isso. E eu já tive muitas atitudes de merda, né? Eu nunca fui um merda, mas já fiz merda. Então, ao mesmo tempo que sair de casa não me transformou em um adulto, começar a faculdade não me transformou em um adulto, ser pai não me transformou em um adulto, começar a trabalhar, terminar a faculdade, nada disso me transformou em um adulto. O que me transformou em um adulto foi o conjunto de tudo isso, porque com base em tudo isso que eu fui construindo a minha mentalidade, certo? Então eu precisei da experiência que eu adquiri por meio desses acontecimentos para construir essa mentalidade, certo? Então, nesse segundo grupo de marcos, qual o ponto em comum? A evolução, a persistência. Esse é o ponto em comum dentre todos os marcos, certo? Por quê? Porque foi a partir daí que eu passei a ter responsabilidades, certo? E eu poderia ter corrido, não é? Dessas responsabilidades. Mas não, eu fui persistente. E por eu ser persistente, por permanecer ali, por crescer ali, eu evoluí, certo? Então, eu nem sabia que eu estava construindo uma mentalidade. Eu fui perceber isso muito mais tarde, certo? Essa mentalidade de querer sempre mais, de evoluir, de crescer, de não desistir, de estar sempre focado, de ter disciplina, certo? Então, essa é a mentalidade. E você pode questionar, e até com razão, né? Mas Léo, tu saiu de casa para jogar futebol, certo? Sim, mas eu fiquei. Meu amigo que foi comigo voltou para casa na primeira semana, né? Mas Léo, tu só começou a faculdade porque não deu certo no futebol. Sim, mas eu decidi largar o futebol, comecei a faculdade e terminei a faculdade. Eu persisti, eu evoluí, eu dei um passo a mais, né? Mas Léo, tu virou pai sem querer, né? Ninguém quer ser pai com 20 anos, no meio da faculdade e ganhando mal. Sim, concordo. Mas eu assumi, certo? E digo mais, construí uma família, virei um baita pai. Falo isso com muita segurança, certo? Então veja como eu fui
evoluindo. Porque eu teria desculpa para tudo isso. Eu tinha tudo para não ser nada. Eu tinha tudo para não enfrentar esses problemas, mas eu enfrentei e passei por cima de tudo isso. E esse é o segredo da mentalidade, certo? A mentalidade é o segredo. Então, mesmo que ela seja abstrata, como foi no meu caso, que eu fui persistindo, fui evoluindo, fui abraçando as responsabilidades, eu fui construindo uma mentalidade, certo? E nem sabia. Fui perceber mais tarde. E seguindo essa mentalidade, eu continuei crescendo. Eu percebi isso, né? Então, cada vez mais eu fui crescendo em todos os sentidos, né? Eu me tornei um profissional melhor, acima disso, um cara mais inteligente, um marido melhor, um pai melhor, um amigo melhor, conquistei uma casa própria, minha própria empresa, próprio negócio. E eu tenho certeza que eu vou crescer cada vez mais com essa mentalidade, certo? Mas qual que foi a prova de que realmente eu tinha uma mentalidade bem definida, né? De que quanto mais responsabilidade eu tinha, mais forte eu tinha que ser, certo? Então eu percebi isso. Eu percebi que eu tinha uma mentalidade formada, mesmo que eu ainda possa evoluir muito essa mentalidade. Eu percebi que eu tinha uma mentalidade formada até então, a partir do momento de que eu percebi de que quanto mais responsabilidades eu tinha, mais difícil ficava a vida, podemos dizer assim, mais forte eu tinha que ser e mais forte eu ficava, certo? E para você entender ainda melhor, eu vou te passar qual é o meu conceito de mentalidade. Então, a mentalidade é como uma viagem onde você é o motorista. Porém, além de você saber aonde você quer chegar, você tem que saber por qual caminho você tem que ir para chegar lá, certo? Aí, tem caminhos mais longos, tem caminhos mais próximos, tem caminhos mais difíceis, caminhos mais fáceis. E aí cabe a você escolher, certo? E é aí que entra um grande problema para nós. Porque nós precisamos já ter uma mentalidade para tomar uma decisão de o que ser e fazer da própria vida. Concorda? Então, qual é o caminho que nos leva para a vida adulta e que nos direciona nesse desafio de o que ser e fazer da vida? O caminho que hoje nos direciona é o sistema de ensino implantado nas escolas, certo? Então, é isso que nos direciona. Então, são todas as pessoas lá na escola, percorrendo o mesmo caminho, certo? Empurradas para o mesmo destino. Mas e qual que é o problema disso? Por que que isso é um problema? Simples. Porque ele é um sistema padronizado, certo? E se ele é padronizado, ele é igual para todos. Então, não estou falando de igual para todos em questão de igualdade social, direitos e deveres, esse tipo de coisa. Quando eu falo igual para todos, né? Primeiro que esse aqui é um assunto um pouco delicado, né? Então ele exige que nós tenhamos maturidade desde já, para que nós possamos discutir. Então não se ofenda, não levem nada para o lado político, lado pessoal, certo? Então, pai, aluno, professor, quem está aqui,
Peço que escutem até o final apenas, que vocês vão compreender, certo? Então, não se ofendam, apenas escutem. Então, quando eu digo que o sistema de ensino padronizado é um problema, é pelo simples fato de que ele não nos ajuda a construir uma mentalidade, certo? E por que ele não nos ajuda a construir a mentalidade? Porque ele é padronizado para todos. Então, se todos aprendem as mesmas coisas ao mesmo tempo, isso significa que todos são direcionados pelo mesmo caminho para chegar ao mesmo objetivo, certo? E isso não é o suficiente para definir o que ser e fazer da própria vida. Afinal, todos somos diferentes. Uma pessoa é diferente da outra. Então, como que vai ser tudo padronizado para todos se todos são diferentes? Certo? Então, falando do caminho, que é o padrão para nós chegarmos lá. Qual que é esse caminho? O caminho é que a escola tem uma grade de ensino fraca, que é igual para todos, e ela é padronizada por baixo e nada funciona, certo? E eu já vou explicar por quê e você vai entender. Então, como assim não funciona? O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo que o sistema de ensino não funciona, eu digo porque ele é um sistema muito antigo, ele foi criado há 150 anos, certo? E ele é aplicado até hoje. E você vai concordar comigo que de lá para cá muita coisa já mudou, certo? Então talvez para a época fosse um modelo legal, mas será que 150 anos depois já não poderia ser alterada muita coisa? Será que o mundo já não está muito diferente, as circunstâncias não estão diferentes, certo? Então o mundo evoluiu e o sistema não acompanhou essa evolução. Simples assim, certo? E aí entra um ponto, que não sou eu que estou falando, mas sim os estudos, os dados, as informações, as notícias que comprovam isso. E um desses exemplos é esse estudo aqui da NASA, certo? A NASA fez um estudo para mais de 1.600 crianças de 4 a 5 anos, certo? E o resultado foi de que 98% dessas crianças eram geniais. Já esse mesmo estudo, com crianças na faixa de 10 anos, a taxa das crianças geniais cai de 98% para 30%. Então, cai em 3 vezes em 5 anos apenas. Com 15 anos, ela cai para 12%. Então, menos da metade já, dos 30%. E 10 vezes menos dos 98% aí, das crianças de 5 anos. E para os adultos, o número é ainda mais assustador, porque ele cai para 2%. Certo? Então, o que é um gênio nesse caso? Vou definir o conceito aqui para ficar bem claro. O gênio ele é um indivíduo que possui uma extraordinária capacidade intelectual, de talento, cuja aptidão ou inclinação natural facilita para a execução de algo, certo? Então, de uma forma bem básica, a definição de gênio seria isso aí. Então, não é nem bem de gênio que nós estamos falando, certo? Mas o estudo abrangeu esse termo, vamos abranger também, né?
Então, o gênio, nesse caso, é um indivíduo que possui uma capacidade intelectual elevada, simples assim. E o fato é que crianças de 5 anos, 98% delas possuem essa capacidade intelectual e dentre os adultos, apenas 2% possuem essa capacidade. E o que acontece nesse meio tempo? Por que processo as pessoas passam dos 4 anos até a vida adulta? Que é, no caso, acima de 18 anos. A escola, o sistema de ensino, certo? E sabe por que essa genialidade morre? Por que essa criatividade morre? A questão não é que ela morre, é que eles matam essa genialidade e essa criatividade. E eles matam porque eles padronizam tudo para todos, sendo que todos são diferentes. E aqui vou dar alguns exemplos. Então veja, você possivelmente já deve ter visto algum desses memes aí na internet, não é? Existem vários deles e eu acho muito bacana. Mas a questão é que, veja esses dois primeiros exemplos, não é? A questão ali, possivelmente uma questão de matemática, não é? Encontre o x. Aí o aluno vai lá, marca o x e diz, ele está aqui, não é? Então é uma questão de muita criatividade, certo? Obviamente que o aluno ele não sabia responder a questão e fez ali uma piada, possivelmente, ou talvez achou que fosse ganhar pelo menos alguma porcentagem da nota por esse argumento ali que ele utilizou. Mas fato é que precisa ser criativo, não é? Para criar uma resposta dessas, né? E no segundo exemplo, ainda mais, onde a prova pede para que seja feita uma redação de no mínimo 200 palavras. Aí o aluno ali dá um beijo nas linhas e ainda escreve que um beijo vale mais que 1000 palavras, certo? Então isso é criatividade, não é? Então obviamente que sim, é uma questão de matemática, é uma ciência exata que tem uma resposta só. Da mesma forma, a outra questão, ela é uma questão interpretativa, não é? Mas veja como tudo é analisado apenas de um ponto de vista. Então, quantas empresas hoje não precisam de profissionais criativos? Profissionais criativos hoje no mercado são escassos, não é? E quando eu falo de criatividade é apenas um exemplo de infinitos exemplos. Mas o que aconteceu com esses alunos? E é esse o ponto que eu quero chegar. Se eu fosse o professor, eu daria nota máxima para esses caras. Estou brincando. Mas a questão que eu quero abordar aqui não é se está certo ou errado, se o professor agiu certo ou errado, se o aluno foi sacana ou não, se a resposta devia ser considerada ou não. A questão não é essa, não leve para esse lado. A questão é que, possivelmente não, com certeza, a criatividade desses alunos morreu ali. Por que ela morreu ali? Porque está escrito ali, nota 0. 0. Né? E mais que isso,
Esse zero nessa questão originou em uma nota baixa no quê? Na prova. A nota baixa na prova origina no quê? Não é só ir mal na escola, não. É uma criança ou um jovem que, além disso, é repreendido em casa, né? Porque os pais chamam a atenção, xingam os filhos que vão mal na escola, certo? Ou que tiram uma nota baixa. Em geral é assim. E eu também não estou questionando se isso é certo ou errado. A questão é que é assim que a genialidade das pessoas morre, certo? Simples assim. E será que a nota é o mais importante na escola? Não é? Mas é uma questão que nós já vamos chegar também. E mais uma vez, também não sou eu que estou falando. Porque aqui no Brasil, como podemos ver aí, em 76 países ranqueados em nível de educação, o Brasil se encontra na posição de número 60. Certo? Uma posição ridícula, muito ruim. Então isso é um estudo feito. Não sou eu que estou falando. Certo? E outro dado muito preocupante, é que no Brasil o índice de analfabetismo é de 50%. De analfabetismo funcional, certo? Ele é o quê? Esse analfabetismo funcional? Ele é referente a pessoas que sabem ler, sim, elas sabem ler. Só que elas não sabem o que elas estão lendo, elas não sabem interpretar aquele texto ou aquela frase, certo? Então, metade das pessoas sai da escola sabendo ler, mas sem saber o que está lendo. Então, isso não é preocupante? Não é preocupante nós ficarmos mais de 10 anos na escola e sequer aprender a ler direito, certo? Então, é aí que nós entramos no outro ponto. O ensino, ele tem o sistema, ele tem uma grade de ensino muito fraca, certo? Então, será que com mais de uma década lá na escola, será que não dá para aprender muito mais? Poxa, a gente fica lá mais de 10 anos e mal aprende a ler? Será que não dá para aprender muito mais? Então, será que não seria melhor ter educação financeira, ao invés de aprender o nome dos rios? Me fale você aí, um afluente do rio São Francisco. Você não sabe. Você aprendeu, tenho certeza que você aprendeu lá em geografia, mas você não sabe. Então, será que não seria melhor ter matérias mais úteis para a vida? Né? E assim temos outros exemplos. Por exemplo, a própria educação financeira. Quem aqui nunca teve problema financeiro? E se você não teve, não conhece um parente, um amigo que teve? Não é? Então, será que se não tivesse uma matéria de educação financeira, esses problemas financeiros seriam tão frequentes? Né? Questão de inteligência emocional e oratória, por exemplo. Eu estou aqui falando, né? Mas não porque eu nasci para isso. Eu não tenho aptidão natural nenhuma para falar assim, para dar aula. Mas eu treinei, eu aprendi. Isso é treino. Inteligência emocional, para você fazer ali uma entrevista de emprego. Você pode até ficar nervoso, mas tem que saber controlar esse nervosismo, não é? Em várias outras situações da vida também. Então, quanto à questão de direitos e deveres do consumidor, mesma coisa.
Nós vamos ficar a vida inteira comprando. O que a gente mais faz é comprar. Então, será que não seria importante a gente ter um ensino básico aí sobre direitos e deveres? Sexualidade. Acho que não preciso nem falar disso, não é? Mas eu, por exemplo, nós aqui em casa ensinamos para nossa filha que ela tem uma vagina. E aí ela volta da escola falando perereca. O que é isso? Né? Então será que não seria interessante ter matérias úteis que ensinam sexualidade? Certo? Então são situações muito preocupantes. E voltando à questão do baixo padrão, a escola ela padroniza tudo. Então ela ensina a mesma coisa para todo mundo. Então não importa se você tem mais facilidade em inglês, matemática, português, esportes, história, você vai aprender a mesma coisa que os demais, certo? Então você não é incentivado a melhorar no que você já é bom. Você é obrigado a melhorar o que você é ruim para ficar na média, né? Porque quando você é bom em uma coisa e você melhora ela, você tende a ser um dos melhores naquilo, não é? Porque você já era bom, aí você ainda foca naquilo para ser melhor ainda, ou você vai ser um dos melhores, com certeza. Agora, se você é ruim em uma coisa, você vai focar naquilo para chegar no nível médio e ser igual a todo mundo? Ser medíocre igual a todo mundo? Certo? Então eu vou exemplificar isso com mais uma analogia para ficar ainda mais claro. Por exemplo, o Pelé. O Pelé era muito bom em futebol, certo? Você conhece o Pelé, certamente. Então ele focou no que ele era bom, que era futebol. Se ele tivesse focado em basquete, vôlei, natação, ele seria só mais um. Possivelmente seria bom também nos outros esportes, mas não seria o melhor. Seria médio. Ele seria médio em tudo. Seria médio em futebol, natação, basquete, vôlei, em tudo. Mas ele focou no futebol, foi o melhor do futebol. Certo? Então é assim que funciona. Então, é importante saber o básico das coisas? É claro que sim. Não estou questionando isso. Tem que saber o básico de muita coisa. Não dá para se viver só de matemática e português. Tem que sim saber um pouco de história, um pouco de geografia, um pouco de filosofia, né? Desde que isso seja ensinado da forma correta. Mas o problema é que a escola se propõe a ensinar o básico do básico. E nem isso ela consegue fazer. Certo? Então, não funciona. Simples assim. Então, nós somos todos programados para seguir o mesmo caminho. Mas, como nós somos medidos por um baixo padrão, com a régua lá embaixo, não é? Nós saímos todos como medíocres. E eu vou dar mais um exemplo. A minha filha, por exemplo, nós ensinamos ela a ler em casa. Então ela aprendeu as letras ali com 2, 3 anos. E com 3 para 4 anos a gente já ensinou ali a juntar sílabas, já aprendeu a ler e escrever. Certo? Então com 4 para 5 anos aí no máximo já sabia ler e escrever. Enquanto isso na escola, os colegas dela, com 6 anos, estavam aprendendo o quê? As vogais. A, E, I, O, U. Iam aprender as vogais. Em 1 ano, iam aprender as vogais e aprender a escrever o nome. Será que precisa 1 ano para isso? Né? Então, são exemplos reais. Então, nós pensamos todos diferentes uns dos outros, temos diferentes opiniões, diferentes objetivos,
E justamente isso que nos torna seres humanos, pessoas, e que nos torna diferentes dos animais. É isso que nos torna diferentes de um cavalo, de um boi, de uma vaca, de uma girafa, de um elefante, né? E os animais, eles caçam, comem, dormem. É isso aí. Se reproduzem por causa de instinto e vai embora. Fazem isso até morrer. Nós não. Concorda? Então, nós estamos em um cenário onde todos somos ensinados da mesma forma, somos direcionados para o mesmo caminho e para chegar no mesmo objetivo. Então, me diz como nós vamos construir uma mentalidade própria dessa forma. Como nós vamos definir nosso objetivo e traçar um caminho para chegar nesse objetivo. Certo? É impossível, não tem como. E nós precisamos da escola, então? Sim, claro que sim. Mas por que ela é tão ruim? Porque no Brasil, ela ainda tem a sua importância dentro do cenário e da circunstância atual do Brasil, certo? Então eu não estou aqui fazendo colocações contra a escola. Eu, inclusive, já pensei em ser professor há algum tempo. O que eu quero aqui só é mostrar a realidade na qual nós estamos inseridos. E como nós saímos preparados o suficiente, nós não saímos preparados o suficiente, podemos cometer grandes erros na nossa trajetória de vida pessoal e profissional, certo? Então, a questão, por isso que eu chamo de sistema, porque os professores são ensinados por esse sistema, eu fui ensinado a esse sistema. Se eu fosse professor, eu iria ensinar dessa forma, pelo sistema, né? Então, nós estamos num sistema, nós vamos seguir o sistema. É assim que funciona. Ou é assim que não funciona, certo? E aí entra outro ponto, que não tem certo, não tem errado, que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu objetivo, cada um tem seus conceitos de vida, né? Felicidade é uma coisa para um, realização é uma coisa para outro. Então, tudo isso é diferente para cada um. Então, nós não podemos medir a nossa vida com a régua do outro, certo? Nós medimos a nossa vida com a nossa régua, simples assim. Então, a questão: quem alcançou os objetivos que desejava? A resposta é quem construiu uma mentalidade. Por quê? Porque é a mentalidade que define isso. A mentalidade de saber o que quer, de saber de onde veio, de saber para onde está indo, de saber aonde quer chegar, né? Indiferente do tempo, porque cada um tem seu tempo, né? E no nosso caso ainda, já que estamos falando de sistema, tem que também saber não só onde nós queremos chegar ou como queremos chegar. É para onde querem nos empurrar, para onde querem que nós cheguemos, aonde querem que nós cheguemos, certo? E é isso que eu estou te mostrando, né? Então, quantas vezes na escola você não se pegou pensando o porquê você estava estudando um determinado assunto, uma determinada matéria, né? E aí você questiona o pai, questiona a mãe, o professor, o amigo, o colega, e todo mundo responde: ah, é porque é isso aí, é porque você precisa disso para passar de ano. Estuda e tira nota boa, né? Ou às vezes não sabem nem dar uma resposta, certo? E no final, sabe o que acontece? Você entra para essas estatísticas que eu mostrei, de que quase 50% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Simples assim.
Então, eu preciso te dizer, alguém precisa te dizer, e eu vou ser esse alguém. A escola não nos deixa prontos para a vida profissional. Simples assim. Então, nós não temos condição de escolher com 17 anos o que ser e fazer da própria vida. Não temos condições de tomar uma decisão tão importante. Certo? Se vamos fazer faculdade, se vamos trabalhar, se vamos fazer os dois, com o que vamos trabalhar, o que vamos estudar, certo? Então, é muito simples, certo? Então, é por isso também que a sociedade não funciona, não é? Porque a escola não funciona e vice-versa. É bem simples essa analogia, né? E o objetivo da escola, qual que é? É nos levar para a faculdade ou nos empurrar para o mercado de trabalho. Está errado? São opções ruins? Não. Mas não são as únicas opções, né? Concorda? São boas opções, são opções necessárias muitas vezes, inclusive opções que eu tive, decisões que eu tomei e passei por isso e não me arrependo, mas não é o único caminho, certo? Não é o único objetivo, certo? Então, você chega nessa fase e você acha que quem não faz faculdade vai estar atrás dos outros, e por essa desqualificação, acha que tem que começar por baixo, quando na verdade não é assim que funciona. E quem faz faculdade acha que pode ficar mais 5 anos sem fazer nada, porque primeiro quer se formar para depois agir, de fato, certo? E também não é assim que funciona, né? Por quê? Porque acontece que a faculdade, ela é o quê? Uma continuação do sistema, certo? Então, por essas e outras, que a faculdade também não é garantia de nada. Porque você fazendo faculdade ou não, depende mais de você do que de qualquer outra coisa. Correto? Então, por isso, eu vou mostrar mais algumas informações para vocês, para dizer e afirmar que não sou eu que estou falando, mas sim os estudos, as informações, certo? Então, eu quero mostrar isso para você parar de pensar em começar a tua vida com 23 anos, quando você terminar a faculdade. Isso se você terminar, né? Então você vai estar formado, não vai ter experiência no trabalho, não vai ter teu carro, não vai ter tua casa, não vai ter feito a viagem dos teus sonhos. E ainda, de bônus, vai sair com uma dívida de 200, 300 mil reais para pagar, que é o teu poderoso ensino. Então, será que esse é o caminho ideal? Certo? Então, vamos lá. Esse gráfico, ele mostra o número de universitários que desistem de estudar, certo? E isso é o quê? Evasão ou abandono e desistência. E nós vemos que esse número, ele só cresce. De 2011 a 2018, esse número só cresce, certo? Então, o que que acontece? Praticamente 1 a cada 3 pessoas não termina a faculdade, sai da faculdade, desiste da faculdade ou troca de faculdade, não é? E tem outro dado também, de que não considerando só o abandono, mas a troca daí de curso em si, só a troca no caso, o número quase dobra, né? E passa da metade, certo? Então, 56%
das pessoas, mais da metade das pessoas, troca de curso. Então, essa taxa de abandono das pessoas que desistem e das pessoas que trocam de curso, será que não é um forte indício, uma forte prova de que nós não estamos preparados para decidir o que ser e o que fazer da própria vida? Não é? Então, pense muito nisso. Pense e reflita. Não é? Então, nós passamos mais de uma década estudando e agora que está na beira da vida adulta, ou já deveria estar na vida adulta, está completamente perdido, não sabe nada, né? E justamente porque você não tem como saber, certo? Acontece que sempre fica aquela dúvida, ir direto trabalhar ou fazer faculdade. E é aí que a balança pesa para o que aparenta ser mais fácil, né? E o que é mais fácil? Fazer faculdade ou ir direto trabalhar? É óbvio que fazer faculdade, não é? Porque aí você ganha mais 5 anos de tempo. Mais 5 anos de fracasso profissional, porque você vai pensar o seguinte, uns vão pensar assim, bom, eu estou aqui, estou ganhando meio salário mínimo, um salário mínimo, mas tudo bem, eu estou aqui adquirindo experiência, daqui 5 anos eu vou terminar minha faculdade, aí sim eu vou crescer profissionalmente. Será? Você vai esperar até os 23 anos para começar a sua vida? Será que não é muito tarde? Né? E quem garante que você vai ter um sucesso? Não é? Será que aquele cara que começou desde os 17, 18 anos trabalhando, batalhando, firme, forte, de verdade, estudando, seja na faculdade, seja em casa, ele não vai estar muito mais na sua frente? E ainda tem outros que pensam ainda pior, que pensam em fazer faculdade, porque aí podem ficar mais 5 anos em casa, com os pais, na comodidade, ganhando tudo na boca, tudo que quer, certo? E nós, pais, eu me incluo nisso, certo? Eu também sou pai. Para nós, isso é muito fácil de se tornar uma ilusão, não é? Porque para os filhos é uma fuga muitas vezes, não é? Não estou generalizando, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, inclusive, é uma fuga, porque você acaba de jogar o seu problema 5 anos para frente. E esse problema ele vai piorar, tenha certeza disso. Então isso é uma fuga da vida real. Porque você está fugindo da vida adulta, está fugindo das suas responsabilidades, certo? Para daqui 5 anos você começar a sua vida e a sua carreira. E para os pais, o pai também está nessa expectativa, não é? Porque o pai ele vai fazer o possível para dar as melhores condições para os filhos, tanto de vida quanto de estudos, né? E para essa geração de pais, é muito fácil também se iludir nisso, porque eles vêm de uma geração, né? Eu não estou muito longe disso também, de que a faculdade, por si só, ela realmente tinha um peso muito diferente. Por quê? Porque não era qualquer pessoa que tinha acesso à faculdade. Então, quem tinha acesso à faculdade, realmente tinha uma situação de carreira e automaticamente uma situação financeira muito melhor, certo? Então, médicos, advogados, engenheiros, dentistas,
existiam em uma quantidade muito menor, certo? E hoje a realidade já não é mais essa, né? Então, os pais muitas vezes estão com um cenário na cabeça e hoje já é outro cenário, certo? E o filho, ele percebe isso. Consciente ou muitas vezes até inconsciente, ele acaba se aproveitando, não é? Porque, poxa, ele já ganhou aí 18 anos, né? Tudo bem, até aí tudo bem. Mas a partir dos 18 anos ele já é um adulto, já é um homem, uma mulher, ou deveria ser, né? Tem que ser gente já. E aí ele joga um problema, que era de decidir o que sei fazer da própria vida, 5 anos para frente, certo? E o pai acredita nisso e cai nisso, né? E o filho percebendo isso, faz o quê? Eles se convencem e convencem os pais de adicionar outros elementos nesse meio, né? Então eles vão lá, eles planejam um intercâmbio, né? Convencem os pais de que eles vão aprender outra língua, vão trabalhar, vão amadurecer, vão ter novas experiências, aproveitar agora que são novos, que ainda não têm família, para conhecer o mundo e depois sim focar no trabalho, nos estudos, né? Então aí já se ganha mais um ano, né? E a mesma coisa vale para quem? Para quem faz 2 faculdades, e aí o cara ganha 10 anos, né? Ah, o cara fez lá enfermagem. Aí com 23 anos, no último ano da faculdade, ele viu que aquilo não é o que ele queria para a vida dele. Ah, será que precisa todo esse tempo para ver? Né? Será que o cara trabalhasse 5 dias de enfermeiro de graça no hospital, ou só acompanhasse o trabalho dos enfermeiros, ele já não ia perceber que não era aquilo que ele queria para a vida? E aí ele com 23 anos, formado, decide fazer então outra faculdade. Porque aí sim ele está certo de que é aquilo que ele quer. E aí são mais 5 anos. O cara vai com 28 anos se formando, ainda não começou a trabalhar, não tem carreira, não tem vida, não é? Então, é assim que funciona. E aí, as pessoas vão criando essa ilusão. Porque depois da escola vai dar certo. Não deu. Depois da faculdade vai dar certo. Não deu. Mas eu vou fazer uma pós e vai dar certo. Não deu. Mas eu vou fazer um mestrado e vai dar certo. Não deu. Mas eu vou fazer um doutorado e vai dar certo. Não deu. Mas eu vou para outro país e vai dar certo e não deu. Poxa, o cara está com 40 anos, doutor, e vai ter que começar, ou decide começar por trabalhar por baixo para ter experiência, né? E aí ele não consegue nada e dá a culpa para o mercado de trabalho, né? Ou vai para a Europa ser garçom. Então temos um doutor garçom na Europa agora, certo? E aí a culpa é do governo, é do Estado, é dos pais, é da concorrência, é do mercado saturado. Quando na verdade a culpa já é só dele, né? Uma coisa é o cara ter culpa lá com 10, 12 anos. O cara é criança ainda, aí tudo bem. O cara não tem culpa nenhuma, mas com 18, 20, 30, 40 anos, será que não tem culpa, né? E eu também já me encaixei nesse grupo aí, porque eu logo depois da faculdade e durante a faculdade também, eu não consegui um emprego na minha área logo, tá? Não consegui. E o que eu alegava? Que o mercado estava saturado, né? Realmente tinha um número de profissionais muito maior do que o necessário na minha região, tinham todos esses fatores, e realmente tinham. Mas isso não era desculpa, na verdade era eu que não tinha nenhum diferencial ou
eu não era bom o suficiente, ou simplesmente não sabia procurar trabalho e emprego. Simples assim, a culpa era minha, certo? Então veja que tudo que eu estou falando aqui, eu já passei, certo? E eu estou te alertando para que você não passe, né? E aí eu entro em mais um detalhe. Eu fiz faculdade, eu fiz mais que uma pós-graduação. É necessário? É. Faria de novo? Não. Me arrependo? Também não. Certo? Mas a questão é que assim, não é nada contra a faculdade também. Né? A faculdade é muito importante e é necessária. Mas não é necessária sempre, não é o único caminho. Então vai fazer faculdade quando? Quando precisa. Médico precisa faculdade? Precisa, faz. Dentista precisa? Precisa, faz. Engenheiro precisa? Precisa. Contador precisa? Sim. Enfermeiro precisa? Sim. Curso técnico também? Faça. Né? Agora você quer abrir teu próprio negócio, tu quer empreender, precisa? Não precisa. Não precisa, né? Quer empreender? Será que precisa fazer uma faculdade de administração? Vai ajudar, lógico, mas será que não é melhor pegar esses 100 mil reais da faculdade e abrir teu próprio negócio, que tu vai aprender mais na prática e estuda em casa? Será que não é melhor? Né? Então, para começar, seja ou com ou sem faculdade, o foco deve ser no quê? No trabalho, que é o que vai te trazer experiência e resultado de verdade, certo? E além disso, o trabalho vai te trazer para a vida adulta, o trabalho vai fazer você sentir na pele o que é dinheiro, vai te ensinar a valorizar as coisas. O trabalho vai te dar um senso de responsabilidade. O trabalho que vai fazer você parar de ser um peso para os teus pais. Pai, dá 100 reais para eu ir na balada, né? E aí ainda fica bravo porque com 100 não dá para ir no camarote. Tinha que ser 200 para ir no camarote. Aí o teu pai é um saco. E aí tu não pode sair com os teus amiguinhos que vão no camarote. Tem que fazer outro grupo de amiguinhos. Porra! E é o trabalho que vai te dar experiência de verdade, certo? E aqui então, eu já te apresentei um problema. Você está ciente já deste problema, não é? E agora eu vou te ajudar a dar o primeiro passo, a entender como solucionar este problema. E para fazer isso, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar um método aqui. Um método este que não fui eu que inventei, mas sim um método japonês, né? Ele significa motivo para viver, certo? Então não é que porque está aqui que eu concordo com tudo que está aqui. E você já vai entender por quê. O nome desse método é Ikigai e a tradução dele significa motivo para viver, certo? Então, primeiro de tudo, será que o trabalho é um motivo para viver? Poxa, será? Sinceramente, trabalho é um meio, aliás, é um fim para você viver, para determinar se você é feliz ou não? Ou será que é um meio para você conseguir ganhar dinheiro e viver? Né? Eu acho que ele é um meio para conseguir ganhar dinheiro e viver, né? Mas olha que conceito lindo, que romântico, né? Um motivo para viver. Trabalho pelo qual você vive. É muito lindo mesmo, né? Então, esse conceito técnico aqui, ele é dividido de uma forma. E ele é dividido da forma que, vamos lá, de que
A primeira parte abrange o que você ama, certo? A segunda parte é o que o mundo precisa. A terceira é algo que você é bom. E a quarta é algo que você pode ser pago para fazer, certo? Então essa é a divisão do Ikigai. Dentro dessas divisões existem outras subdivisões, certo? Porém, será que um trabalho necessariamente precisa abranger todos esses pontos, né? Então pergunte a você mesmo se você já trabalha, ou pergunte a seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu amigo, qualquer pessoa, né? Pergunte para ela assim: me fala algo que você é bom. Só vai dizer lá: eu sou bom em cozinhar, certo? Então vamos lá. O mundo precisa disso, né? Aí seguindo ali as divisões. O mundo precisa disso? Você ama isso? Você é bom o suficiente para ganhar dinheiro com isso? Né? Sim, 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 tá, sim. Agora, será que cozinhar é a única coisa que vai dar sentido para a vida dessa pessoa? Né? Eu acho que não, né? Então ela gosta disso, ela ama isso, ela é boa nisso, ela ganha dinheiro com isso, mas será que só isso determina o sentido para a vida dela? Eu acho que não, né? Então peça aí para outra pessoa com o que ela trabalha. Aí você pede para ela se ela ama isso, né? Pede para ela se o mundo precisa disso. Pede para ela se ela é boa nisso, né? Então pede para ela: você ama isso que você trabalha? Isso dá sentido para sua vida e só isso dá sentido para sua vida? Possivelmente ela vai responder que não, tá? Eu aposto com você que 9 a cada 10 pessoas vão dizer que não, né? Mas você consegue ser pago para fazer isso, não é? Porque você trabalha com isso, ganha dinheiro e pronto. Então você não precisa amar aquilo. E é nisso que deve ser focado. O trabalho é para quê? Para ganhar dinheiro para viver. Pronto. Então isso significa que o Ikigai não funciona? Claro que não, né? Ele pode funcionar. Tem pessoas que talvez encaixem o seu trabalho em todos esses conceitos, mas eu garanto que essas pessoas são uma extrema minoria, né? E o Ikigai também não significa que ele não funciona, mas também não significa que todos esses conceitos precisam ser critérios para você trabalhar com algo. Então você pode pegar esse Ikigai e dividir ele, certo? E eu peço que você foque no último bloco aí, que é no que você pode ser pago para fazer. Simples assim. Certo? Então, o Ikigai, inclusive, ele é uma forma que mostra você a chegar no seu emprego dos sonhos, né? E, que legal se você conseguir. Mas é muito possível que você não consiga, né? Até porque se você for trabalhar com algo que é seu hobby, você vai ter que achar outro hobby, né? Porque todo trabalho traz problemas, preocupações, estresse. E se você trabalha 8 ou 10 horas por dia com o seu hobby, você vai fazer o que na hora de lazer? Vai ter que achar outro hobby, né? Não vai ter como hobby com o que você já trabalha, né? Então esqueça aquela frase de que trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar um dia. Adote a seguinte frase: trabalhe com o que você ama e passe a odiar o que você ama ou amava, né? Então, pergunta lá para os médicos, para os empresários, para pessoas aí
que a sociedade classifica como bem-sucedidas, se todas elas são felizes no seu trabalho? Eu aposto que não, né? Então, a felicidade não define com o que você vai trabalhar, né? Se todos pudéssemos ter o emprego dos sonhos, nós teríamos metade do Brasil aí que seria jogador de futebol, né? Então não daria certo. E possivelmente não teríamos garis, garçons, caixa de supermercado, frentista, né? Ou será que alguém vai ter aí o sonho de ser gari, o sonho de ser garçom, o sonho de ser frentista, né? Que são profissões de extremo respeito e de extrema importância na sociedade, diga-se de passagem, não é? Então, a questão é que o seu motivo para viver, o seu ikigai, não deve ser seu trabalho, deve ser você, deve ser sua família, a responsabilidade de colocar a comida na mesa das pessoas que você ama. Se você não pensa em construir família, então pense pelo menos em você. Mas de qualquer forma, trabalho não é sinônimo de felicidade, não, certo? Então, escolha algo e comece. Simples assim. E, acima disso, faça bem feito, tá certo? Então, quando fazer faculdade? Ora, esse critério é muito simples, essa resposta é muito simples. Faz quando precisa, como já falei. Você precisa da atribuição? Faça. Não precisa? Não faça. Precisa da graduação, da certificação? Faça. Não precisa? Não faça. Né? Então, quer ser empresário, vendedor, motorista, fotógrafo, atleta, músico, cozinheiro, não precisa faculdade. Quer fazer? Faça. Mas não é obrigação. Certo? Mas e aí se eu não fizer faculdade, como que eu vou estudar? Poxa, na internet, ué. Com livros, videoaulas, cursos, tudo em casa, de graça, tem tudo de graça hoje na internet, né? Então estude e aplique no trabalho. Tudo o que é necessário desde o início, sem ficar se enrolando aí. Então é simples, estuda, pratica, aplica, aprimora, simples assim, certo? E sabem quando eu aprendi tudo isso? Ou como eu aprendi tudo isso? Aprendi isso sentindo na pele, né? Então, eu já ganhei bastante dinheiro com a minha formação, que é a engenharia civil. Ela já se pagou algumas vezes, né? Mas eu não faria de novo, certo? Eu não me arrependo da minha escolha, né? Eu escolhi criteriosamente lá quando eu tinha 17 anos, a visão de vida que eu tinha na época, com o conhecimento que eu tinha na época, eu acho que eu fiz a melhor escolha para aquela circunstância, mas hoje não faria de novo, né? Então, por que eu não faria de novo? Porque eu, depois de um tempo, eu vi outros caminhos, outras possibilidades que me trariam melhores retornos. Eu também passei a ver toda essa questão de vida profissional, de carreira e de negócios de outra forma, né? Então, inclusive nessa própria parte de negócios, de gestão e tudo mais que eu faço hoje, a minha própria faculdade de engenharia civil ajudou e ajuda e muito. Eu uso todos os dias o que eu aprendi, boa parte do que eu aprendi, certo? Mas eu acho que eu não precisaria de faculdade para saber o que eu sei, né? Com a cabeça que eu tenho hoje, certo? Mas eu não posso ficar me julgando de uma decisão que eu tomei com 17 anos, não é? Então, o negócio é olhar para frente, certo? Então, de qualquer forma, né? É nisso que eu foco hoje. Gestão de negócios.
E a minha faculdade me ajuda muito nisso, certo? Então, isso fez eu mudar o foco da minha carreira, porque eu passei a trabalhar com gestão de negócios, né? Dentre várias outras coisas. E dentro da minha carreira aí de gestão de negócios, de gestor, eu fazia várias entrevistas com pessoas, né? Então, eu já fiz várias entrevistas como eu sendo entrevistado, e aí eu passei a fazer entrevistas como eu sendo o entrevistador, né? Então, eu percebi que faltava muita coisa para essas pessoas, para que elas se encontrassem tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. A maioria delas chegava lá para fazer a entrevista perdida, né? Assim como eu estava há algum tempo e nem sabia disso. Então, eu percebi que eu já tinha passado por tudo isso e que eu sabia como passar por tudo isso. Então, da mesma forma que eu observava essas pessoas que eu entrevistava, eu passei também a observar os jovens. E observando os jovens, eu passei a pensar nos meus filhos, que logo serão jovens. Então, eu percebi que eles estavam percorrendo este mesmo caminho, que eles poderiam ser inseridos neste mesmo sistema, eles seriam inseridos nessa mesma sociedade e que eles corriam um grande risco de literalmente seguir esse mesmo caminho, né? Ou de seguir um caminho ainda muito pior, de não só seguir esse caminho apontado pelo sistema, pela sociedade, seja lá o que for, mas de talvez se perder e nunca mais se encontrar, né? Então, eu sabia que eles tinham chance de serem uns perdidos na vida, né? Porque eu vou educar até uma certa etapa. Daquela etapa para frente, não é mais comigo, certo? E então eles poderiam chegar nessa fase que você está hoje, ou que seu filho está hoje, de chegar ao final da escola e de decidir o que ser e fazer da própria vida sem condição nenhuma para isso. Então eu pensei, poxa, mas espera aí, eu já tive no lugar desses jovens que logo vão ter que escolher o que ser e fazer da própria vida e que não sabem por onde começar, ou pior, acham que sabem, né? Então já passei por isso, já tomei minha decisão, já fiz minha faculdade, mudei o foco da minha carreira, mudei o foco da minha vida, mudei e construí a minha mentalidade para finalmente aí sim virar um bom pai, virar um bom marido, ter valores como pessoa, né? Ser um bom profissional, ter minha empresa, ter uma boa condição financeira. Mas será que precisa demorar 25 anos para perceber isso, para descobrir isso, como eu demorei? Será? Então eu errei muito para chegar até aqui, né? Eu demorei 25 anos para entender o jogo, mas pelo menos eu entendi o jogo. E agora eu sei como definir um objetivo e como traçar um caminho para chegar até esse objetivo, certo? Então, sem perceber, eu havia criado um método para isso, um passo a passo. Só faltava eu colocar isso no papel. E isso foi muito fácil, né? Porque esse passo a passo, esse método, ele não era nada mais, nada menos do que as minhas experiências, do que a minha mentalidade e meus valores e minha visão, certo? E adivinhe, eu decidi colocar esse método no papel. Então eu fiquei mais de um ano escrevendo centenas de páginas, amadurecendo ideias, pesquisando técnicas
estudos, procurando a origem dos problemas. E tudo isso pensando em ajudar os meus filhos. E agora eu também decidi ajudar você e ajudar seus filhos. Certo? Então, a minha solução que eu tenho para todos esses problemas que eu apresentei é ajudar você a definir o seu próprio caminho para iniciar a carreira profissional. E além disso, transformar você, seus filhos, em boas pessoas. E é por isso que eu falo tanto em mentalidade, certo? Então, você tem esse desafio nas suas mãos, que é definir e decidir o que fazer e o que ser da sua própria vida. E eu posso afirmar, eu tenho a solução. Eu tenho a solução para que você ou para que seus filhos não sejam aquele tipo de pessoa que eu citei antes, aqueles eternos adolescentes, que aos 40 anos, ainda morando com os pais, vão olhar para trás e ver que não construíram nada. Vão olhar para trás e só vão ver histórias de festas, uma lista enorme de meninos ou meninas com quem já se envolveram ou que já passaram por eles. Vão olhar para trás e ver relacionamentos destruídos. Vão olhar para trás e não vão ver nenhuma habilidade conquistada, trabalhada, adquirida, desenvolvida. Vão ver um mar de faculdades inacabadas, uma carteira de trabalho vazia ou uma carteira de trabalho até mesmo muito cheia, certo? E pensando, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade, não é? Então, eu não quero que você olhe para trás e veja essa vida perdida, essa vida vazia, né? Essa vida desperdiçada, jogada no lixo mesmo, sem conquista, né? Ao ponto de só esperar o pai e a mãe morrer para ver se consegue herdar alguma herança, né? Uma herança que não é nem oriunda do teu próprio trabalho, do teu próprio suor, né? É uma herança conquistada, oriunda, entre aspas, de uma recompensa de ter enchido o saco dos pais a vida toda, ter sido um peso para eles, ao invés de viver a própria vida. Então, isso não é herança ou conquista, isso é fracasso. Isso não é riqueza de verdade. Então, quando eu digo que é isso que eu vou passar para os meus filhos, é isso mesmo. Então, eu digo que meus filhos eles já nasceram com 20 anos de experiência, pelo menos. Porque os erros que eu cometi, eles não vão mais cometer. Porque eu vou passar tudo isso para eles. E após o nascimento deles, a cada 1 ano, eles ainda ganham mais 1 ano, certo? Então, 1 ano para eles é 2. Que é 1 ano deles que eles vivem e o outro ano que é meu, que eu vivo, continuo errando e fazendo com que eles não cometam esses erros, certo? E é isso também que eu quero passar para você. Eu quero que você seja uma pessoa que se deu bem, uma pessoa que saiba jogar o jogo. E eu vou te mostrar como jogar o jogo, porque eu aprendi como joga esse jogo. Então eu quero que você seja uma pessoa com valores e objetivos bem definidos, e mais do que isso, com um caminho definido e traçado para chegar nesses objetivos. E eu quero te ajudar a se tornar essa pessoa, a ser forte. Eu quero ajudar você a estar preparado, certo?
E se for sorte, se um dia a sorte cruzar na sua vida, que pode acontecer, de nada adianta se você não estiver preparado para a sorte. E é isso que eu quero te mostrar. Eu quero te mostrar como estar preparado para a sorte. Eu vou te preparar para a sorte, certo? Eu quero ajudar você a ser uma pessoa inteligente, forte, feliz, focada, certo? Eu quero que você seja uma pessoa que alcance os seus objetivos. Que você olhe para trás com 40 anos e que você tenha batido suas metas, alcançado seus objetivos, cumprido sua missão até então, indiferente de que objetivos sejam, mas que você tenha alcançado, certo? Eu quero que você tenha seu carro, sua casa, sua família, um bom emprego, sua empresa, seu negócio, e aí que você tenha o teu dinheiro para que você possa comer bem, para que você possa fazer a viagem dos teus sonhos, para que você possa ter a vida que você merece e que você sempre sonhou. É isso que eu quero. E que você tenha trabalhado para conquistar tudo isso. E que você continue trabalhando para conquistar ainda mais. É isso que eu quero para você, né? Então, eu não estou aqui prometendo que você vai ser rico, que você vai se aposentar com 40 anos, né? Até porque os conceitos aí de felicidade e realização são diferentes de uma pessoa para outra. Mas o que eu quero colocar na tua cabeça é uma mentalidade de trabalho. Que você perceba que não é o trabalho que vai definir se você é feliz ou não. Se você é bem-sucedido ou não. Mas que é o trabalho que vai te proporcionar as melhores coisas da sua vida. Ele que vai colocar comida na sua mesa, ele que vai te dar o carro e a casa dos sonhos, e é ele que vai te levar para viajar e para conhecer o mundo. É o trabalho. E é isso, é essa mentalidade. A mesma mentalidade que me fez passar por cima desses momentos difíceis, de quando fui pai com 20 anos, a mesma mentalidade que entende as circunstâncias reais da vida, que num primeiro momento aceita as circunstâncias, mas não aceita desculpas e faz de tudo para cada vez estar em uma circunstância melhor, certo? Então, eu sei que não é sua culpa toda essa confusão que foi criada na sua cabeça. Não é sua culpa. E eu digo que eu também me incluo nesse grupo, porque eu também passei por esse sistema. Então não é nossa culpa, não é sua culpa. Não é culpa do seu pai, do seu professor. Não é culpa de vocês. Certo? A culpa é do sistema, não é? Então, eu, como pai, como pessoa, como filho, também fui ensinado dessa mesma forma. E nós somos há décadas reféns desse sistema que nos ensina somente a fazer igual a todos os outros. Nós fomos criados para isso, né? Então, nós padronizamos, nós somos padronizados, nós somos o padrão. E eu quero tirar você desse padrão, certo? Então, lembram do que eu falei que faltou aprender na escola? Isso também faltou aprender na faculdade, né? Afinal, a faculdade ela segue a mesma linha da escola, ela é uma extensão do sistema, né? E hoje, sabem o que eu faço para aprender o que eu não aprendi na escola e o que eu não aprendi na faculdade? Eu estudo e trabalho de madrugada, tiro 2, 3 horas por dia apenas para ficar
com a família, né? E eu não quero isso para vocês, né? Eu não quero essa rotina, né? Ela não é nem legal, nem prazerosa, né? Mas eu faço isso para recuperar o tempo perdido. E eu não quero que você perca esse tempo. Por isso eu quero te mostrar um atalho para que você ganhe esse tempo e já comece da melhor forma possível. E o único atalho é a experiência alheia. E é esse caminho que eu vou te mostrar. E para isso, eu vou te mostrar todos os caminhos possíveis, né? Eu quero que vocês comecem o quanto antes, que vocês saibam de onde vocês estão saindo, onde vocês estão e para onde vocês estão indo, certo? E principalmente, aonde você quer chegar, certo? E para isso, eu criei um curso, eu criei um método, onde eu vou pegar na sua mão e vou mostrar esse caminho, assim como eu vou fazer para os meus filhos e assim como eu gostaria que alguém tivesse feito comigo, certo? Então eu vou repetir, a culpa não é sua de ter essa confusão na cabeça. Mas agora que você sabe disso, né? Que você sabe aonde você está, então agora, se você não agir, mesmo tendo acesso a essa informação, aí sim a culpa vai ser sua. Porque eu te mostrei o problema e eu estou te dando a solução. Porque eu garanto, eu tenho a solução. E a solução é esse curso. E nesse curso eu tenho 50 aulas. São 20 horas de conteúdo. São divididos em 10 módulos, né? E nesse curso você vai aprender a realidade do ensino brasileiro. Então, onde você está inserido, né? Para que você entenda de onde você veio e para onde querem que você vá. Eu vou te mostrar um módulo muito rico que vai te tornar uma pessoa madura, um adulto de verdade. Um módulo bem-vindo à vida adulta, que vai te transformar em um bom ser humano, em uma mulher, em um homem de verdade, responsável, que sabe o que quer da própria vida. Vou te mostrar também tudo que não te contaram, né? Sobre faculdade, sobre concurso, sobre cursinho, sobre intercâmbio. Então, qual é o melhor caminho? Você vai ver as verdades que não te contaram sobre isso. No módulo Graduação na Íntegra, você vai aprender, vai entender como você sabe se você precisa ou não fazer faculdade e várias outras opções e caminhos também. Além disso, eu vou te mostrar como eu escolhi, o que considerar e não considerar para escolher, que são muitos e muitos e muitos fatores, não é? No módulo Recomece Hoje, você vai descobrir as suas inclinações naturais, em que você tem mais facilidade, qual é seu diferencial, o que você precisa potencializar para se destacar e ser ainda melhor, né? Então eu vou utilizar várias técnicas já validadas e comprovadas que realmente funcionam. Você vai perceber no que você tem facilidade e vai aprender a ser melhor naquilo. Vou também te ensinar a montar o seu próprio plano de estudo. Então você vai aprender a estudar de verdade. Você passou mais de 10 anos na escola e não aprendeu a estudar. E aqui eu vou te ensinar a estudar. Você vai aprender a estudar. Você vai aprender a organizar o conteúdo, vai aprender a decidir o que estudar, quando estudar, como estudar, né? Então, o que estudar para ter mais que uma fonte de renda e ganhar dinheiro de verdade, quando tirar um tempo para praticar um hobby, como organizar o conteúdo, como ter disciplina e conseguir
ter resultado no longo prazo, não é? Você vai aprender também a montar o seu plano de carreira, não é? E mais do que isso, algo plenamente possível, você vai aprender a criar uma mentalidade para a sua carreira. E a mentalidade é algo que só depende de você, para que você nunca se desespere com uma escolha errada, para que você entenda como planejar sua carreira, como estabelecer objetivos, sem que você crie expectativas e depois se decepcione, né? E mais, você vai aprender o verdadeiro sentido do trabalho, o porquê levantar cedo todos os dias e trabalhar cada vez mais e melhor. E finalmente, eu vou te dar e você vai ter acesso exclusivo a um mapa. É isso mesmo. Eu criei um mapa objetivo e baseado em tudo que você vai aprender. E nesse mapa você vai definir seus objetivos pessoais e definir seus objetivos profissionais, não é? Afinal, são coisas que têm que andar juntas porque você é um só. E para ser um bom profissional, você precisa ser uma boa pessoa. E você vai descobrir um caminho para isso. Você vai descobrir um caminho para recuperar todo o tempo que você já perdeu e para começar a sua carreira e a sua vida da melhor forma possível, sem perder tempo, sem perder dinheiro e sem medo de errar. Se você quer trabalhar com o que você ama, eu vou te ajudar. Se você quer descobrir sua inclinação natural e ser o melhor no que você já é bom, como o Pelé, eu vou te ajudar. Se você quer simplesmente ser bom no que você faz e ganhar dinheiro, sem se preocupar com outras coisas, eu vou te ajudar, certo? E com base nisso você vai seguir o mapa, que é literalmente um passo a passo, que é impossível você terminar o curso sem saber o que você quer da vida. Então eu vou te ajudar a escolher a sua carreira. Eu vou te ajudar a definir se você precisa ou não fazer faculdade. Eu vou te ajudar a ser uma boa pessoa e nesse mapa também eu vou te ajudar a montar um plano de ação para a sua vida, baseado nas suas virtudes, nos seus objetivos pessoais, na sua carreira e nos seus estudos. É isso mesmo, certo? Então nesse mapa você vai aprender a dividir seus objetivos em curto prazo e longo prazo, o que está sob seu controle, o que não está sob seu controle, certo? E indiferente da sua situação ou circunstância, você vai chegar no seu objetivo. Tá certo? Então esse curso, ele é sim para quem quer descobrir como começar sua jornada profissional, para quem não sabe se deve ou não fazer faculdade, para quem não sabe qual faculdade fazer, para quem quer se transformar em um adulto decidido a enfrentar a vida, para quem não sabe o que fazer da vida e para quem se sente perdido, para quem tem medo de ser infeliz no trabalho, né? Para quem quer ter o emprego dos sonhos, para quem quer tomar as decisões da própria vida, para quem quer descobrir sua inclinação natural para definir com o que trabalhar, para quem quer estar preparado para a sorte, certo? Só que esse curso também não é para você que quer uma fórmula mágica para o trabalho e para a vida, ou para você que quer dinheiro fácil, ou acha que a vida é um mar de rosas, que é feito só de festas, não é? Ou para você que quer ser um eterno adolescente sustentado pelos pais. Não é para você, não se preocupe. Então, se você é uma dessas pessoas, não se preocupe, esse curso não é para você, certo? Então, você não tem mais desculpas. Se você já conversou com muitas pessoas sobre carreiras e está confuso, né? É justamente por isso que você deve ter acesso a esse curso, porque eu vou te dar um mapa onde você vai ter os caminhos para escolher com base no que você gosta, com base nas suas inclinações naturais ou com base em dinheiro, se você quer ganhar dinheiro, né?
Então, se você tem medo de perder tempo, fique tranquilo, é justamente por isso que eu fiz o curso, não é? Porque eu estou te dando 25 anos da minha experiência para que você justamente não perca tempo, certo? Então, se você não tem dinheiro para comprar o curso, também fique tranquilo, certo? Porque eu tenho uma aula dentro desse curso que é como ganhar o primeiro dinheiro. Então, assista essa aula que você com certeza vai ter acesso e vai conseguir ganhar muito mais dinheiro do que você precisa, certo? E se você acha que não tem tempo para fazer o curso, também fique tranquilo, você tem 1 ano de acesso, isso é tempo mais que suficiente para ver quantas vezes você quiser o curso, né? E se você acha que não vai funcionar para você, fique tranquilo, porque é um mapa que vai ajudar e que vai funcionar para toda e qualquer pessoa, certo? E se você não confia em mim, só para você ter uma noção, se eu morresse hoje, tudo que eu pediria é que mostrassem esse curso para os meus filhos, para que eles soubessem, para que eles saibam como começar a vida e a carreira da melhor forma possível, para que eles sejam bons profissionais e boas pessoas, certo? E se você acha que é bom demais para ser verdade ou ainda não tem certeza, eu vou te dar 7 dias de garantia, certo? Então, se você comprar e se arrepender, não precisa nem me dizer o motivo, mas em 7 dias eu te devolvo todo o seu dinheiro, 100% do seu dinheiro, certo? Então, foi muito importante também para mim ter feito faculdade. Já ganhei muito dinheiro, né? Devo ter gastado aí 60, 100 mil reais com faculdade, mas com certeza eu trocaria toda a minha faculdade pelo acesso a esse curso, certo? Então tem um cara aí que se chama Zig Ziglar, que tem uma frase muito boa, que diz mais ou menos assim: você pode chegar aonde você quiser, se você ajudar as pessoas a chegarem aonde elas quiserem. E eu ainda tenho muitos objetivos, e eu ainda quero chegar muito longe. E é por isso que eu quero também que você cresça, que você alcance seus objetivos e que você seja muito bem sucedido na vida pessoal e na vida profissional e alcance todos os seus objetivos, certo? Então, isso tudo que eu vou te ensinar é muito mais do que eu vou ensinar para meus filhos, do que eu gostaria que alguém tivesse passado para mim. Isso daqui é ouro. Então eu preparei essa aula toda para te ajudar. Você teve acesso a ela de graça, certo? Então agora você tem 3 opções: jogar fora todo esse tempo que você ficou aqui hoje, né? Ir embora e lembrar de mim daqui 5 ou 10 anos todo arrependido, ou ficar pela metade do caminho, né? Enquanto você vai ver seus colegas aí que fizerem o curso terem o melhor início de carreira e serem adultos e pessoas responsáveis da melhor forma possível, né? Ou você pode ainda se juntar ao meu time, se juntar a seus colegas, entrar para a vida adulta de uma vez e iniciar a sua jornada profissional da melhor maneira possível, sem medo de errar e sem medo de perder dinheiro. E para isso é só clicar aqui abaixo que você vai ter acesso a tudo isso.